Boa noite, turma. Eu sou a professora Sabrina. Eu vou fazer uma aula introdutória, então, hoje sobre a nossa nova disciplina, que é a disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, o que ela é, o que ela define. E no final da aula, a gente vai fazer, eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem uma linha do tempo sobre os acontecimentos da educação de jovens e adultos, de quando ela começou, quais foram as políticas adotadas e todo o processo até os dias de hoje, tá bom? Então, como eu já falei, a educação de jovens e adultos ela é uma modalidade de educação, ela abrange todas as etapas do ensino fundamental e médio, são destinados a alunos a partir dos 16 anos já podem entrar no ensino fundamental e ela não tem uma faixa etária de até quantos anos vai, porque ela também, hoje em dia, ela é uma educação de jovens e adultos e idosos, que também se incluem nessa faixa etária. Os educandos geralmente não têm condições de estudar, por vários motivos, por motivos socioeconômicos, políticos, por ter que sair mais cedo para poder trabalhar, para poder ter dinheiro, ou por não se adaptar à sala. Tem muitos alunos que não se adaptam, acham preconceito, sofrem preconceito dentro das salas de aula, então eles acabam fugindo e depois eles retornam à escola e eles acabam utilizando a modalidade de educação de jovens e adultos. Hoje em dia também tem muitos adolescentes dentro da modalidade, por não se adaptarem ao estilo do ensino médio, ou eles querem uma coisa mais flexível, que a educação de jovens e adultos também permite. Então, assim, a gente encontra bastante jovens também na modalidade de educação de jovens e adultos. Ela foi durante muitos anos, muito tempo, ela era as escolas noturnas, que eles alfabetizavam, depois, porque geralmente eram trabalhadores que eram alfabetizados, então eles só tinham mais à noite mesmo para poder estudar. E agora eu vou começar a fazer um breve relato, um breve histórico de como foi a educação de jovens e adultos. Então, ela começou no período jesuítas, eles tinham o objetivo de transmitir o conhecimento científico, mas também eles pregavam a fé e a religião. Então, assim, eles também aprendiam a ler, a escrever, mas sempre com o intuito cristão. Em 1961, teve o método Paulo Freire, que foi um dos grandes incentivadores da educação de jovens e adultos. Ele, na verdade, é uma referência para a educação de jovens e adultos, pois ele teve os centros de cultura, toda essa alfabetização. Depois veio o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Educação, com o objetivo de erradicar o analfabetismo. Um ensino supletivo, que supre a necessidade dos educandos, era mais para suprir a necessidade. Eu vou, estudo e me formo. Ela não tinha o objetivo de educar, ela tinha o objetivo de ensinar. Você aprende isso, aquilo e se forma. Hoje em dia é muito mais que isso, é a educação de transformar o conhecimento científico, de tornar senso crítico. Fundação Educar apoiava tecnicamente e financeiramente as iniciativas da alfabetização existentes. Constituição Federal, em 1988, que determinou a inclusão de jovens e adultos para a escolarização, que também foi um ponto muito significativo para a educação de jovens e adultos. Em 1995, a responsabilidade da União na educação de jovens e adultos são resumidos pelo MEC. Então, o MEC ele pegou a responsabilidade para si também. O MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura. Em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases, com a oferta do ensino médio, assegurado pela Constituição de 88. 2000, veio as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, com o parecer 11 de 2000. 2003 veio a SECAD, que foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetizada e Diversidade, com responsabilidade da União para atuar nas políticas públicas para a educação de jovens e adultos. O PROEJA, em 2006, Programa Nacional de Integração de Educação Profissional, Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Algum de vocês já viveu algum período dessa trajetória, tipo ensino Mobral, ensino supletivo? Conhece alguém que estudou?
Não? Hã? Muitas pessoas foram alfabetizadas nesse modo. A Lei das Diretrizes e Bases, então, ela é uma referência para toda a educação, principalmente para a educação de jovens e adultos também. Foi nela que foi incluído a educação como modalidade, então ela se tornou parte da educação também. Ela será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo. Os sistemas de ensino asseguram gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetivar os estudos na idade regular. Considerando as características do alunato, seus interesses, condições, o poder público também viabilizará e estimular o acesso permanente do trabalhador mediante ações integradas e complementares entre si. Ela contribui, então, demonstra à população também que é um direito dele estudar, é um direito dele voltar à instituição escolar e continuar a se formar. Hoje em dia, a educação de adultos ela não é somente para ter um diploma, mas ela também é para as pessoas irem ao mercado de trabalho, que elas necessitam. O mercado de trabalho hoje em dia, a maioria exige um ensino completo, pelo menos no ensino médio, então ela vem também para aumentar que as pessoas tenham uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Também ela tem uma flexibilidade de horários e dias, pois fazem por disciplina, assim, o educando organiza como ele prefere, como ele consegue ir até essa instituição. Então, eles acabam voltando e tem uma boa... ele tem uma boa flexibilidade nos horários, então ele consegue cumprir, consegue voltar, consegue atuar e concluir o seu ensino. Tendo o objetivo de formar, então, alunos com criticidade, autonomia, diálogo e respeito. A educação tem que ser transformadora para alfabetizar o educando, através disso também para fazer suas próprias leituras, críticas, discussões, ampliando seu vocabulário, conhecimento e serem conscientes da realidade. Então, ela traz toda essa questão da realidade do educando com a educação. Por quê? Porque a maioria deles já tem um conhecimento sobre a vida. Então, ela tem que abarcar esse educando com mais coisas da realidade, para que ele possa também compreender o porquê que ele precisa estudar, o porquê que ele precisa daquele conhecimento para o seu trabalho, para a melhoria do seu trabalho, para a melhoria da sua vida. Então, ela tem essa coisa de trazer mais a realidade mesmo do educando, através da disciplina, os professores. Alguma dúvida? Eu trouxe um pouquinho, então, para falar sobre o Paulo Freire, que foi um dos influenciadores maiores da educação de jovens e adultos, para vocês também poderem compreender sobre o que a gente está falando. Ele nasceu em 19 de setembro de 1921, faleceu em 1997. Foi um importante educador. Ele discutia educação popular, movimentos sociais, alfabetização, escrevendo inúmeros livros e artigos a respeito dessas temáticas. Então, ele tem Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança. Ele tem vários livros que contribuem para a educação e eles são até hoje indicados em provas de concurso, em provas do mestrado, porque ele é uma referência para a educação. Sua primeira grande foi em alfabetização foi em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias. Nessa experiência, os círculos substituíam sala de aula, porque ele sempre trabalha em círculos, que são círculos de cultura, em que as pessoas possam ver uma outra, conhecer a sua realidade. Então, ele sempre trabalha em círculo, uma das suas metodologias. Então, eles olhavam entre si, trazendo o homem à realidade e perceber o seu espaço no mundo. Em 1921, João Goulart, então, assume a presidência do Brasil e ele apresenta propostas interessantes para o país, como a reforma educacional, com o combate ao analfabetismo, trazendo o método Paulo Freire. O método Paulo Freire, então, consiste na educação de 5 fases. Levantamento do universo vocabulário dos grupos com que se trabalhará. Por quê? Porque ele alfabetizou só trabalhadores rurais. Então, ele tinha que trazer algumas palavras do universo dele
para eles alfabetizarem. Tipo, eles viviam na terra, então, tipo, trabalhavam muito com a terra. Então, algumas coisas, tipo, terra. Então, ele trazia para a realidade. Vamos aprender sobre isso. Então, ele pesquisava o vocabulário, escolhas da palavra geradora, que era onde ele iniciava. Criação de situações existenciais, típicas do grupo com quem se vai trabalhar, a realidade. Elaboração de fichas, roteiro, que auxiliam os coordenadores no debate do seu trabalho. E leitura de fichas com decomposição de famílias fonêmicas correspondente aos vocabulários geradores. Então, ele teve um trabalho significativo. Em 1964, tiveram que ser interrompidas por causa do golpe militar. Então, ele sofreu a ditadura militar e enquanto ele sofreu essa ditadura, ele foi para outro país. E, enquanto isso, ele também escreveu o livro Pedagogia do Oprimido. Só em 1980, depois de 16 anos, ele retorna ao Brasil e lecionou na Unicamp, na PUC, e ele também foi secretário de Educação em São Paulo por um período. E ele atuou como supervisor do programa do Partido da Alfabetização de 80 até 86. Em 1909, se tornou secretário de Educação do município de São Paulo. Teve um esforço também na alfabetização, revisão curricular, empenhou na recuperação salarial também dos professores, porque ele era muito preocupado com a educação. Em 1991, foi fundado o Instituto do Paulo Freire, que é em São Paulo, que também trabalha a educação popular. É um autor de muitas obras, entre elas A Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido. Vocês já ouviram falar de alguma dessas obras? Já? Sobre Paulo Freire? Vocês já conseguiam fazer a relação do Paulo Freire com a educação e com a educação de jovens e adultos? Toda essa relação, toda essa história. Alguém tem alguma dúvida? Alguma informação? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, eu trouxe algumas perguntas para a gente poder pensar na nossa aula. Para a gente poder também ter um diálogo na nossa aula. Existem políticas públicas para a educação de jovens e adultos? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Alguém já apresentou para vocês? Conhece alguém que foi alfabetizado pela educação de jovens e adultos? Ou alguém que estuda na educação de jovens e adultos? Quais pontos positivos e negativos dessa modalidade? Hoje em dia a gente tem vários recursos, como os provões, que eles chamam, ProEja e tudo mais. Então, assim, tem alguns alunos que acabam eliminando através, hoje em dia, também do Enem. Eles eliminam as matérias também. Então, assim, ela tem os seus pontos positivos em questão de educação, de direito da educação de jovens e adultos, mas muitas vezes ela sofre crítica através desses provões, que eles só fazem o provão e já elimina as disciplinas. Então, ela sofre bastante crítica em relação a esses pontos. Agora a gente vai, então, fazer um trabalho. Eu deixei no e-mail de vocês alguns livros, alguns textos, e eu gostaria que vocês montassem uma linha do tempo, como eu fiz assim, com os principais movimentos ou acontecimentos da educação de jovens adultos que vocês acham relevante. E daí vocês trazem na próxima aula para mim. Combinado? Obrigada.